Olá pessoas, aqui é a Mari, estou lendo esse livro aqui para vocês, né? Feminismos em Movimento, organizado pela Camila Valete e Jéssica Rivetti. E hoje, mais um feminismo, mais um verbete sobre feminismo para vocês. Hoje é sobre feminismo anticapacitista, escrito pela Andrea Garcia, ela é socióloga. Esse texto que a Andrea escreveu está na página 54. Ela dividiu o feminismo anticapacitista em 3 pontos. Vidas que valem a pena ser vividas. Segundo ponto, cuidados para todas. Terceiro ponto, das sexualidades e violências. E vamos lá. Feminismo anticapacitista, Andrea Garcia. Feminismo hegemônico parte de um sujeito e o prescreve como protagonista da luta, um tipo ideal de mulher, representante de suas conquistas e encarnação das desigualdades. Embora essa mulher devesse representar a opressão universal do gênero feminino e, portanto, responder às necessidades e conjunturas específicas das mulheres, logo se demonstrou que o dito sujeito ideal não era neutro em termos de raça ou classe. Como já proclamaram os feminismos da terceira onda, como o feminismo negro ou o feminismo lésbico, esse sujeito universal defendido pela luta feminista era, na realidade, a representação de um tipo específico de mulher, branca, heterossexual e burguesa. Por essa razão, o feminismo deve ser interseccional. Ou seja, deve entender que o gênero não é a única variável que determina a experiência das mulheres, pois elas, assim como os demais sujeitos, são atravessadas por múltiplos eixos de opressão. Apesar das contribuições da teoria interseccional, a sua aplicabilidade é complexa devido às infinitas variáveis que potencialmente podem influir na vivência humana. Consequentemente, a interseccionalidade tende a ser reduzida ao somatório de desigualdades, entre as quais se destacam variáveis como a classe ou a raça. Por outro lado, o eixo de eficiências fica relegado, quando não totalmente esquecido. O sistema que o ampara, o capacitismo, geralmente não é concebido como um sistema análogo a outros regimes de normatividade corporal, como são o patriarcado ou o colonialismo. Da mesma forma, o anticapacitismo, movimento que busca identificar e desativar a violência capacitista, não é tão conhecido como os seus análogos, como o antirracismo, por exemplo. A naturalização da desigualdade em razão da deficiência contra a qual o anticapacitismo luta deveria ressoar com mais força nos feminismos. Ambas as lutas, a feminista e a anticapacitista, levantam consígnias como a anatomia não é destino e meu corpo é um campo de batalha, para denunciar o processo de medicalização e patologização imposto aos corpos feminizados e deficientes. Ressignificar a experiência corporal e politizar a discriminação são pilares que sustentam a mesma luta, irmãs distantes e ambivalentes. O meu livro, O Corpo Desejado, a conversa pendente entre feminismo e anticapacitismo, Garcia 2023, aborda precisamente essa sororidade e tensão potenciais. De forma concreta, a obra aborda 5 grandes campos de disputa entre feminismo e anticapacitismo: identidade de gênero, organização social dos cuidados, produção e subjetivação da violência, reivindicação da sexualidade e politização da diferença. O livro parte do princípio de que a feminilidade é por excelência capaz, ou seja, quando pensamos em uma mulher, estamos pensando em uma mulher com certa competência física e intelectual. Consequentemente, demandas e políticas
consideradas feministas acabam excluindo as mulheres com diversidade funcional, ao não considerar suas experiências e necessidades específicas. Essas mulheres sofrem imposições próprias da feminilidade normativa, ao mesmo tempo em que se encontram excluídas de alguns de seus papéis e expectativas de gênero. Essa exclusão as coloca em uma situação especialmente vulnerável, diante de violências que não transitam pelas vias habituais da violência de gênero. Assim, um feminismo anticapacitista não pode se limitar à situação da vulnerabilidade das mulheres com diversidade funcional, mas sim concentrar-se na intersecção entre patriarcado e capacitismo, como produtora de desigualdades e violências. Da mesma forma que o sistema patriarcal é um sistema de regulação de gênero que binariza a experiência humana, impondo uma série de restrições à feminilidade, mas também à masculinidade. O capacitismo regula aquilo que se denomina deficiência, assim como a sua contrapartida velada, a capacidade. Portanto, a minha proposta é entender o feminismo anticapacitista como aquele que coloca em diálogo o feminismo e o anticapacitismo, a fim de desvelar a intersecção entre gênero e eficiência. Ela coloca o mudo e bota eficiência. Considero particularmente frutíferas 3 áreas de produção teórica e ativista. Agora ela vai entrar naqueles 3 pontos que eu falei já no início do vídeo. Primeiro, essas vidas que valem a pena ser vividas. O feminismo anticapacitista se baseia no movimento de vida independente, promovido por pessoas com diversidade funcional que já nos anos de 1970 começaram a reivindicar. Assim como no seu correlato acadêmico, o modelo social da deficiência. Essas abordagens têm em comum a politização da categoria deficiência como condição que deve ser liberada da hegemonia médica para visibilizar a discriminação social que a envolve. Para tanto, o modelo social teorizou Oliver, 1983, teorizou que o problema que afetava as pessoas com diversidade funcional não era sobre suas deficiências, mas sim sobre as barreiras anticapacitantes, entendidas como a opressão social que recai sobre a diferença funcional. As pioneiras dos estudos feministas da deficiência, Morris, de 1996, Endel, 1996 e Thompson, 2002, problematizaram esse modelo, argumentando que a incapacidade também se referia à deficiência e que ela poderia gerar dor e sofrimento que, por sua vez, não deveriam ser ocultados nem silenciados, mas sim formulados em primeira pessoa. Na mesma linha estão abordagens como a de Carol Thomas, de 2007, que coloca em diálogo os estudos sobre deficiência e sociologia médica. Assim como pesquisas recentes como a de Dresda Mendes, de 2023, que estuda a experiência de mulheres com fibromialgia. O feminismo anticapacitista, portanto, coloca o corpo vulnerável no centro do debate, sem endossar a tese de tragédia pessoal, na qual as vidas das pessoas com diversidade funcional são consideradas existências essencialmente e exclusivamente dolorosas, que não valem a pena ser vividas. Em tese, latente em muitas políticas públicas, tem provocado algumas tensões entre o feminismo anticapacitista e o feminismo mainstream, como as discussões sobre o aborto ou malformação fetal ou a eutanásia. Para uma análise mais aprofundada desses debates, veja Garcia 2017b. É isso no capítulo 2 do livro da Garcia. Aí o segundo ponto, o segundo ponto que ela nos traz é cuidados para todas. Como cuidar e como
cuidar de nós são algumas das questões-chave para a sustentação da vida. O feminismo tende a abordá-las a partir da perspectiva da pessoa cuidadora, denunciando a feminização, a precarização e a racialização dos cuidados. Por outro lado, o anticapacitismo se concentra na pessoa que recebe os cuidados e que, por essa condição, é desvalorizada, concebida como um fardo ou reduzida a objeto sem capacidade de decisão. Ambas as perspectivas são essenciais, e mais essencial ainda é o diálogo entre elas, já que o mais problemático não são os cuidados em si, muito menos a vulnerabilidade intrínseca ao ser humano, mas sim como são concebidos e organizados socialmente, e quais relações de poder engendram. Portanto, o feminismo anticapacitista, segundo Morris, Endel e Thomas, propõe pensar coletivamente para transformar os imaginários e as práticas sobre os cuidados, dando voz a todos os sujeitos envolvidos e entendendo que as posições não são fixas nem essenciais, já que somos seres independentes e todos precisamos de cuidados. Esse é o caminho para evitar soluções como as residências ou outros tipos de instituições que liberam as mulheres de seu fardo, à custa de privar a autonomia e liberdade das pessoas que precisam de cuidados diários, muitas das quais, paradoxalmente, também são mulheres. Aí agora vamos entrar no último ponto, da sexualidade e violências. A produção e subjetivação das violências estão determinadas por sua estrutura e inteligibilidade. Nesse sentido, a dessexualização ou a hipersexualização são formas de violência que deixam as mulheres com diversidade funcional desprotegidas e que derivam em esterilizações forçosas, abortos coercitivos ou prescrição de contraceptivos sem consentimento. Práticas que ainda são comuns na maioria dos países. De acordo com diversos estudos, segundo Arnal 2019, Pierre Garcia 2015, trata-se de violências específicas que só são compreendidas a partir da intersecção entre gênero e deficiência. Da mesma forma, essa intersecção situa os homens com diversidade funcional em uma posição ambígua. Por outro lado, ao não se enquadrarem nos parâmetros da masculinidade hegemônica, são depositários de uma série de violências que são capacitistas, mas também patriarcais, já que sofrem um processo de feminização simbólica. Por outro lado, eles também são potenciais perpetradores de violências, e precisamente pela degeneração que os afeta, essas violências tendem a ser invisibilizadas, já que faltam estruturas inteligíveis para sua compreensão e enfrentamento. Finalmente, o feminismo anticapacitista bebe, se nutre e também coloca em tensão suas raízes, tanto as feministas como as anticapacitistas, problematizando consensos existentes e apresentando novos desafios. E aqui ela traz uma série de referências para quem quiser aprofundar o assunto, né? E finalizamos aqui mais um tópico de feminismos em movimento do livro da Camila Galetti e Jéssica Rivetti, tá? Então, obrigada por ficar até aqui, obrigada por me ouvir, um cheiro e até a próxima, tchau!